em decisão recente do Supremo, decidiu-se que a imprensa seria responsabilizada caso um dos seus entrevistados falasse algo que seja classificado como desinformação ou fake news. Crime que, aliás, pergunto para o Flávio Dino se existe. É crime fake news no Brasil? Qual é a opinião sobre mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Por último, senhor Flávio Dino, em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, né, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome bonito que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal, a instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda, que é uma biblioteca, que é um acervo ético do jornalismo brasileiro, porque ele disseminou fake news. Em seguida, o senhor, Flávio Dino, usou também suas redes para dizer que a Polícia Federal já estava ciente dos fatos e adotaria e providenciaria providências contra o jornalista. O que é isso aqui? Isso a gente já está vivendo na Venezuela? Isso não é uma atitude ditatorial, na sua opinião? A minha pergunta é, qual o dispositivo constitucional que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo Penal, estão se baseando para abrir um crime contra o Alexandre Garcia? Então, tem aqui mais algumas perguntas e peço vênia para o presidente, porque fui interrompido algumas vezes. O senhor considera válido o debate acerca de transformar os votos do ministro do Supremo Tribunal Federal em votos secretos, senhor Flávio Dino? Outra, a Lava Jato foi uma investigação profunda sobre os esquemas de corrupção do Brasil, um dos maiores do mundo, inclusive com acordos de leniência, delações premiadas que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. No dia 6/9, ministro Toffoli anulou provas contra o presidente Lula e Odebrecht. Qual a sua posição, visto que o presidente Lula foi condenado por unanimidade em 3 instâncias, com ações do Judiciário e do Ministério Público Federal, em colaboração e sintonia? Outra coisa, senhor Flávio Dino, o senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? Estou terminando, senhor presidente. Em 19/4, um ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, subordinado ao então governador Flávio Dino, expediu ordem para a PM fazer levantamento e monitoramento de opositores de seu governo. Pergunto, isso é republicano? Não posso concluir que o senhor é perseguidor de seus oponentes? Eu, enquanto opositor aberto ao senhor e da sua indicação ao Supremo, será que não serei perseguido pelo senhor? Por fim, a última pergunta, senhor presidente. Dia 12/7, o ministro do Supremo, em evento da UNE, disse ao seu lado: nós derrotamos o bolsonarismo, sob aceno positivo da sua cabeça, além de aplausos efusivos. O presidente desse congresso, Rodrigo Pacheco, silêncio por gentileza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a retratação do ministro Barroso, que, segundo Pacheco, fez uma fala política em um evento político que violou o artigo do impeachment. Qual é a opinião do senhor? O ministro Barroso violou com as falas do Pacheco? E qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado. Como já mencionei, eu acredito que o pronunciamento judicial se dá no caminho formal. E, evidentemente, não posso aludir aos vários casos concretos referidos na pergunta. Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso, são declarações de quase 15 anos atrás. Evidentemente, a urna eletrônica não é mais a mesma. Houve uma série de inovações tecnológicas, por exemplo, a biometria, e tanto é que todos nós fomos eleitos por ela, inclusive o senhor. Em relação à liberdade de expressão, houve a supressão de uma palavra na sua citação. Eu mencionava liberdade de expressão absoluta, liberdade de expressão como valor absoluto. E, de fato, essa fronteira é muito nítida. Eu não conheço nenhum jurista do Brasil e de outro país que discorde dessa afirmação, na medida em que você tem crimes
que constituem fronteira a essa possibilidade. No caso que o senhor aludiu, o caso concreto, como disse, eu não posso lhe responder. O caso do jornalista, que quem sabe um dia chegue exatamente ao Supremo Tribunal Federal. Houve um ofício à Polícia Federal para investigação, porque havia indícios de que havia uma referência errada a um problema de barragens hidrelétricas, algo assim. Mas eu não posso me pronunciar quanto ao mérito em relação a isso. Sobre o sistema de votação no Supremo, senador, nós temos 2 sistemas no planeta. Um se chama Seriatim e outro se chama Percuriam. O que eu aludi, e reitero aqui, é que talvez o sistema brasileiro mereça um temperamento com os elementos do sistema Seriatim que nós praticamos, com os elementos do sistema Percuriam. Apenas isso, e claro que é um debate constitucional de enorme importância. Finalmente, sobre alusões a casos que envolvem supostos acusados, etc., eu lembro ao senhor, artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que trata da presunção de inocência. Então, de fato, não existe, nem em relação ao presidente da República, nem em relação ao senhor, nem em relação a mim, nem a ninguém, possibilidade de inverter a presunção. Então, antes do trânsito de julgado, não há ninguém condenado. Por isso, tecnicamente, não é correto falar em condenação na medida em que ela não transitou julgado, assim como tecnicamente não é possível falar em culpa porque ela não transitou julgado e prevalece aquilo que eu aludi bem no começo, que é a presunção de inocência. Isso vale para todos os cidadãos brasileiros e está plasmado na Constituição. E, finalmente, mesmo, porque foram muitas as questões, eu tentei aqui colocar uma certa congruência em relação aos questionamentos. Em relação a esse ato de 2016 da PM do Maranhão, o ato não foi meu, e isso foi julgado tanto pelo TRE como pelo TSE, e eu fui... a ação foi julgada improcedente nas 2 instâncias, e aí houve trânsito julgado, por unanimidade, reconhecendo que o fato nada tem a ver comigo. Se o senhor tiver curiosidade, o número do processo é AGE 0601-963.79.2018.610.000. Então, essa é a decisão judicial que prova que esse fato não existiu e essa decisão transitada em julgado. Muito obrigado. Ministro Flávio Dino. Tá bom, tá bom. Tá ok. Ministro Flávio Dino, o senhor, como o senhor Paulo Gonet, acabou não respondendo nada. Por quê? O Toffoli está certo ou errado na questão de cancelar as provas do Odebrecht? Pergunta direta, simples. O Paulo Gonet, doutor Paulo Gonet, a Procuradoria vai se manifestar sobre as arbitrariedades do Supremo ou não vai? Vai continuar sendo ignorado ou não vai? Vai continuar deixando gente presa sem comer, sem tratamento médico, ou vai se defender a favor, como quarto poder, que eu considero, a favor da população? Ministro Flávio Dino, a questão do voto secreto no Brasil ela é proibida por artigo constitucional, é cláusula pétrea. Não dá para se discutir voto secreto no Supremo Tribunal Federal. O senhor quer o artigo constitucional? Não podemos discutir mais nada em sigilo. Inclusive, hoje, eu fiz uma PEC, que ainda não conseguiu os votos, de que os votos fossem abertos para que a população saiba quem é joio e quem é trigo aqui dentro. E o senhor não me respondeu se fake news é crime ou não. Então, eu estou cheio de dúvidas ainda. O artigo constitucional, ministro Flávio Dino, é o artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social agirem. Como se trata do artigo 5º, é cláusula pétrea, tal questão não poderá ser objeto de deliberação conforme artigo 60, inciso 4º da Constituição Federal. Então, eu queria que os senhores me respondessem sem juridiquês, assim para o povão que está nos ouvindo entender se existe ou não crime de fake news. Por que o senhor falou que a Polícia Federal vai perseguir Alexandre Garcia? Também queria perguntar para o senhor esses dias, alguns membros do Supremo, que o senhor está aqui sendo sabatinado para alçar a vaga, esses dias criticaram abertamente a PEC 08, que hoje eu sou colega do senhor, porque o senhor é senador como eu, né? A gente votou aqui uma PEC, estava exigindo
a renúncia de Jacques Wagner, publicamente. E nos bastidores, exceto se a Globo está mentindo, porque eu vi o debate, dizendo que nos chamaram de vagabundos, sujos. Ou seja, um Supremo que se expõe e interfere diretamente nas atribuições do Legislativo. Então, eu queria que, não sei se eu que não entendo direito, ou se os senhores podem ser mais claros nas perguntas que eu lhes faço. Eu compreendo, senador, a sua ansiedade, e eu, se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas, na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei, porque esse é um requisito constitucional, notório saber jurídico e captação ilibada. Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Então, de fato, eu diria que precluiu. Nós temos uma preclusão. Eu não posso retornar no tempo, mas eu teria imenso prazer, quem sabe, em outro momento, de fazer o debate político com Vossa Excelência. E, por isso, reitero, eu não posso e não irei manifestar sobre casos concretos, porque isso vai gerar impedimento de suspeição à luz do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. É um imperativo técnico, e eu tenho que cumprir esse imperativo legal, e, por isso, eu não posso emitir opiniões sobre questões que talvez ou provavelmente serão julgadas pelo Supremo. Em relação aos sistemas, evidentemente, quando eu refiro ao seriate ou percúria, é claro que eu falo de mudança constitucional como uma possibilidade. Não é uma questão regimental. Demandaria, sim, uma reflexão à luz de experiência de outros tribunais constitucionais, dos Estados Unidos, por exemplo. Eu nunca aludi a decisões sigilosas ou a votos sigilosos. Eu aludi a debates. E isso é uma possibilidade que outros tribunais constitucionais do mundo fazem, mas esse não é assunto que o Supremo vai decidir, e sim, eventualmente, já que há esse debate sobre emendas constitucionais, quem sabe um debate sobre essa alteração do sistema seriado para o sistema pela Corte, sistema coletivo de emissão de decisões, quem sabe seja um tema relevante a ser aqui tratado. Sobre todas as demais questões, como disse, o caso do senhor Alexandre Garcia está judicializado. Houve uma ação e creio que há uma investigação. Então, eu não posso realmente, na condição que eu estou aqui, emitir uma opinião, apenas digo ao senhor que, em tese, claro que não existe um crime fake news na legislação penal, mas a fake news pode caracterizar crime. E, no mais das vezes, caracteriza. Porque uma fake news pode ser ameaça, uma fake news pode ser calúnia, pode ser injúria, pode ser difamação, pode ser violação aos direitos políticos das mulheres, ou seja, eu poderia aqui citar, pode ser associação criminosa, então eu poderia citar aqui ao senhor pelo menos uns 20 tipos penais diferentes que estão íncitos à prática das fake news. Nesse caso concreto, eu não posso dizer a minha opinião, mas, em tese, afirmo ao senhor que a prática da fake news, além de ser imoral, abjeta, sim, pode configurar crimes, vários crimes.